Olá, muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Aprova Rápido. Vamos falar agora do assunto geometria analítica e essa aula vai ser a introdução à geometria analítica. Para darmos início então ao estudo, iremos retomar os conceitos iniciais do plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, o que é? Ele também é conhecido como um sistema cartesiano ortogonal e esse plano ele apresenta uma correspondência biunívoca entre os pontos de um plano e o conjunto de pares ordenados. Então, nós vamos ter, de novo, um par ordenado, que a gente vai chamar de x, y, e a esse par ordenado nós temos um ponto representado em um plano. Desse modo, dizemos que cada par ordenado está associado a um único ponto desse plano. E para cada ponto do plano, existe um único par ordenado, x, y, correspondente. Então, o plano cartesiano ele vai surgir da necessidade de caracterizar o par ordenado, x e y. Então, nós vamos colocar duas retas que serão perpendiculares entre si e vamos dizer que o encontro dessas duas retas perpendiculares ou duas retas ortogonais vão dar o que a gente chama de origem do nosso plano cartesiano. Como que vai funcionar então? Vamos colocar aqui uma malha quadriculada e a partir daí criar essas duas retas. Uma reta na horizontal, que vamos chamar de x, e uma reta na vertical, que vamos chamar de y. A partir daí, vamos distribuir pontos e chamar esses pontos localizados a partir dos quadrantes. Então, o ponto A está localizado no primeiro quadrante. Esse primeiro quadrante ele vai apresentar tanto o valor de x quanto o valor de y positivos. Depois nós temos aí o ponto B, que vai estar localizado no segundo quadrante. Esse ponto B ele tem o x negativo e o y positivo. Depois vamos colocar aqui posicionando um ponto C, que vai estar no terceiro quadrante, que tem tanto o x quanto o y negativos. E por fim, vamos posicionar um ponto D, onde temos ali o quarto quadrante, onde o x é positivo e o y é negativo. E aí vale ressaltar o seguinte, para cada um desses quadrantes destacados, nós podemos dizer quem é o A, o B, o C e o D. Então, quem seria o ponto A? O nosso ponto A, ele teria a nossa abscissa, que seria a representação do eixo x, como sendo o 2 aqui, e a nossa ordenada, que seria a representação no eixo y, como 5. Então, eu tenho o 2 como a minha abscissa e o 5 como minha ordenada. Daí, o meu par ordenado seria 2 e 5. O nome par ordenado vem justamente da ideia de que primeiro a gente vai colocar o x e depois o y. O par ordenado, na verdade, é a coordenada do ponto A, que seria a junção da abscissa com a ordenada para dizer coordenada. Ele está posicionado no primeiro quadrante, por isso, tanto o x quanto o y estão positivos. Agora, se eu pego o ponto B ele está no segundo quadrante, onde a abscissa dele é o menos 4 e a ordenada dele é 2. Ou seja, nós temos a abscissa negativa e a ordenada positiva. Então, aqui, o menos 4 é a abscissa e o 2 é a nossa ordenada. E aí, nós temos, inclusive, o destaque aqui para a coordenada, que é menos 4 e 2. Lembrando que a coordenada é a junção das informações da abscissa com a ordenada. Ele está localizado no segundo quadrante, onde a abscissa fica negativa e a ordenada fica positiva. Depois, vamos para o ponto C. No ponto C, nós temos a nossa abscissa menos 2 e a nossa ordenada
menos 4. Então, menos 2 para a abscissa e menos 4 para a nossa ordenada. E aí, o nosso par ordenado, ou seja, a nossa coordenada para o ponto C, será justamente menos 2 e menos 4. Essa seria a nossa coordenada para o ponto C. Lembrando que os dois são negativos, porque no terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos. E, por fim, o ponto D, que vai representar a nossa abscissa como 1 e a nossa ordenada como menos 2. Então, 1 para a abscissa e menos 2 para a minha ordenada. A coordenada para o ponto D seria 1 e menos 2. Temos também um ponto aqui que merece uma relevância, que é justamente o ponto de encontro das duas retas ortogonais. Esse ponto aqui é a nossa origem. E a origem é representada pela coordenada 0 e 0. Então, é um destaque aí que tem uma relevância importante. Vamos agora falar do cálculo da distância entre dois pontos. Como é que fazemos o cálculo da distância entre dois pontos? Bom, primeiramente, vamos colocar aqui novamente o nosso plano cartesiano, aqui destacando apenas o primeiro quadrante, e aí revelar o ponto A, que tem como abscissa o XA e ordenada o nosso YA. Depois vamos revelar o ponto B, onde nós temos o XB como abscissa e o YB como ordenada. E medir a distância entre esses dois pontos. Só que percebam, ao medir a distância entre dois pontos, na verdade, nós podemos construir um triângulo. E esse triângulo tem uma característica interessante que vai definir aqui que nós temos um ΔX para a variação das abscissas e um ΔY para a variação das ordenadas. Então, a partir dessa variação e desse triângulo retângulo, nós podemos resolver um teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar a seguinte situação, que a distância ao quadrado, ela vai ser dada como o meu ΔX ao quadrado mais o meu ΔY ao quadrado. Lembrando que o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, desenvolvendo essa ideia, a nossa distância entre os pontos A e B está definida, então, pela ela ao quadrado, está definida por XB menos XA elevado ao quadrado, mais YB menos YA também elevado ao quadrado. E aí a gente chega na conclusão de que a distância ela vai ser a raiz de XB menos XA elevado ao quadrado, mais YB menos YA também elevado ao quadrado. E aí a gente chega no que a gente define como a distância entre dois pontos quaisquer. Se eu souber os dois pontos, eu consigo encontrar a distância fazendo a aplicação e o uso dessa formulazinha aqui apresentada. Então, agora a gente vai fazer um exemplo do cálculo da distância entre dois pontos. Como é que seria esse cálculo, né? Vamos colocar aqui, então, uma malha quadriculada e um plano cartesiano. E aí, a gente tem os pontos A, menos 2 e 1, e B, 1 e 5. Então, para o ponto A, que é menos 2 e 1, temos aqui o menos 2, temos aqui o 1. Então, menos 2 e 1 está aqui nessa junção. Depois, temos o ponto que é o ponto B. Então, aqui o ponto A. O ponto B, ele está na abscissa 1 e na ordenada 5. Então, ele vai estar por aqui assim, seguindo aqui a malha quadriculada,
mais ou menos nessa posição. E a distância entre eles seria justamente ligar esses dois pontos. Então, aqui eu tenho a distância relacionada. Só que ao fazermos essa distância, na verdade, nós estamos formando aqui, novamente, um triângulo retângulo. Só que a gente já viu como é a demonstração da fórmula. A gente sabe que a distância entre dois pontos, ela vai ser dada como a distância, sendo a raiz de xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya também elevado ao quadrado. Daí, então, a minha distância vai ser, aqui eu vou ter o meu xa, aqui eu vou ter o meu xb. Então, vai ficar raiz de, o xb é 1, menos o menos 2 do xa ao quadrado, mais, agora o yb é o 5 e o meu ya, ele é 1. Então, vai ficar 5 menos 1 elevado ao quadrado. Então, a minha distância entre os dois pontos vai ser dada por, de novo eu copio a raiz, vai ficar 1 mais 2 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado. A distância, então, vai ser raiz, 1 mais 2 é 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16. Então, a distância vai ser raiz de 25. E a raiz de 25 seria mais ou menos 5, só que o negativo não tem sentido para nós em termos de medir distância. Então, a gente pode deixar simplesmente 5 unidades de medida. Essa seria a nossa resposta para o problema. Então, determinar a distância entre os pontos A e B para essa situação é medir uma distância de 5 unidades de medida. Vamos, então, agora caminhar para encontrar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta AB. Então, para fazer isso, a gente, de novo, disponibiliza o primeiro quadrante aqui e a gente dispõe de um ponto A e de um ponto B, cujas ordenadas e abscissas estão relacionadas justamente com xa, ya para o ponto A e xb, yb para o ponto B. Traço uma reta que une os dois pontos e o ponto médio ele vai ser justamente a ideia relacionada com a metade da distância, tanto para a diferença entre o xa e o xb, quanto para o ya e yb. Então, meu ponto médio, ele vai ser o ponto médio tanto com relação ao x, quanto com relação ao y. A gente pode aplicar aqui, então, aplicando o nosso teorema de Tales, a gente vai chegar na seguinte conclusão. O AM, ele vai estar para o MB, assim como o AX, MX, vai estar para o MX, BX. Então, fazendo a substituição disso, como a distância é a mesma de AM até MB, porque se trata do ponto médio, então nós temos aqui igual a 1. E do outro lado vai ficar xm menos xa e xb menos xm. Isso para poder medir a distância. E isso vai nos trazer a seguinte situação. Colocando e multiplicando cruzado, xb menos xm tem que ser igual a xm menos xa. E aí a gente chega na situação em que eu vou passar o xa para o primeiro membro e o menos xm para o segundo membro. Então, vai ficar xa mais xb igual a 2 vezes o meu xm. Ou seja, o meu x médio, que seria o ponto onde eu vou encontrar
o ponto M, em termos da abscissa, ele vai ser dado por XA mais XB dividido por 2. Só que do mesmo modo que eu faço para o X, eu também estabeleço a relação para o Y. Então, por conclusão, ou seja, portanto, o meu YM vai ser simplesmente o YA mais o YB dividido por 2. E a demonstração está justamente ali na parte superior, quando a gente fala do X. Do mesmo modo que eu faço para o X, eu faço para o Y e encontro então que o meu ponto médio será simplesmente calcular o X médio e o Y médio a partir das nossas duas equações aqui apresentadas. Então, recapitulando, até agora nós já vimos o que é um plano cartesiano, já observamos como medir a distância entre dois pontos em um plano cartesiano, vimos agora o ponto médio e vamos trabalhar agora com a condição de alinhamento de 3 pontos, que é o que a gente chama de pontos colineares. Então, se a gente parte de 3 pontos que estão alinhados, nós temos a seguinte situação. De novo, primeiro quadrante aí estabelecido, nós vamos colocar o ponto A, o ponto B e o ponto C. E já vamos dizer que eles estão alinhados. Então, partindo dessa definição, nós podemos fazer a seguinte situação. Aqui, vamos chamar de AX. Aqui, vamos chamar de BX. E aqui, vamos chamar de CX. E aí, do mesmo modo, o AY, o BY e o CY. E aí, vamos usar novamente aquela estratégia de fazer que AB está para AC, assim como AX, BX está para AX, CX, teorema de Tales. Isso vai implicar, então, na seguinte situação. AB está para AC, assim como XB menos XA está para XC menos XA. E aí eu vou guardar essa primeira relação aqui. Daí eu vou fazer a mesma situação. AB está para AC, assim como o AY, BY está para o AY, CY. E aí, pelo mesmo desenvolvimento, vamos chegar numa situação análoga à primeira. Só que agora com relação a Y. YB menos YA sobre YC menos YA. Ah, professor, mas onde está querendo chegar com essa situação? Bom, na verdade, a gente está tentando demonstrar o que seria ter pontos colineares, ou seja, o que seria ter pontos alinhados. Então, a gente parte dessas duas premissas aqui relacionadas ao teorema de Tales e agora faz o desenvolvimento igualando as duas equações, ou seja, a primeira com a segunda. Então, a gente vai chegar que XB menos XA sobre XC menos XA, ela vai ser igual a YB menos YA sobre YC menos YA. Isso implica que o meu YB menos YA sobre o meu XB menos o meu XA, ele vai ser igual, só trocando a ordem aqui dos nossos valores aqui, isso vai ser igual a YC menos YA sobre o XC
menos o XA. E aí, por fim, a gente vai chegar na seguinte situação, que o nosso YB menos o YA sobre o XB menos o XA menos YC menos YA, colocando tudo no primeiro membro, sobre XC menos XA, ele vai ser igual a zero. Então, esse desenvolvimento, se a gente continuar fazendo aqui, a gente vai chegar, tirando o mínimo desses dois termos aqui, a gente vai chegar aqui, XC menos XA, que multiplica YB menos YA, menos XB menos XA, que vai multiplicar YC menos YA, isso vai ser igual a zero. Só que olhando para essa resolução aqui, isso vai de encontro justamente com o desenvolvimento de uma determinante do tipo XA, YA e 1, XB, YB e 1, XC, YC e 1. Se a gente aplicar o SARI a essa determinante, a gente vai chegar num resultado que é exatamente o que foi encontrado anteriormente. Então, se a gente olhar para os pontos que nós tínhamos eram justamente esses aqui, que era o XA, YA, o meu XB, YB e o meu XC, YC. Então, na verdade, nós só colocamos os pontos a partir da primeira e da segunda coluna. E aí, o que acontece é que esse valor tem que ser igual a zero. Se isso for estabelecido, então a gente tem o que a gente chama de condição de alinhamento, porque a gente viu anteriormente que essa resolução tinha que ser igual a zero. Então, quando eu faço o det de A, onde A nada mais é do que o meu XA, YA e 1, XB, YB e 1, XC, YC e 1, quando eu faço esse determinante, se esse determinante for igual a zero, então eu tenho o que a gente chama de condição de alinhamento. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? E se o cálculo do determinante não der zero? Bom, no caso dele não ser igual a zero, então os pontos estão desalinhados, e se eles estão desalinhados, 3 pontos desalinhados nos dão justamente a figura de um triângulo. E essa figura do triângulo tem como calcular a área dela. Como que seria a área? Então, caso o cálculo determinante resulte em um valor diferente de zero, então nós temos 3 pontos não alinhados. E aí a gente vai fazer que cada um desses pontos vai se tornar o vértice de um triângulo. E a área desse triângulo, então caso o meu det de A seja diferente de zero, implica que eu vou estar calculando a área de um triângulo. Mas não é direto no valor do det. A área do triângulo ela vai ser dada por o módulo do det de A dividido por 2. Então, na verdade, essa formulazinha para o cálculo da área do triângulo, para quando 3 pontos estão desalinhados, ela vem justamente da condição de alinhamento. Se 3 pontos não estão alinhados, eles vão obrigatoriamente formar um triângulo com área delimitada por módulo do det de A dividido por 2. Agora, a gente vai falar do baricentro de um triângulo para poder encerrar essa aula nesse primeiro momento. Se eu tenho 3 pontos A, B e C, os vértices de um triângulo,
O cálculo do seu centro de massa, que vai ser, no caso, o nosso baricentro, ele vai ser dado por G, onde eu vou ter o XG e o YG. Então, como é que ficaria isso? Colocando 3 pontos aí, o triângulo vai se formar, e aí, para eu encontrar o meu baricentro, basta eu fazer a média aritmética tanto das abscissas quanto das ordenadas. Então, o meu XG, que vai ser o G, o meu ponto, onde eu vou ter o centro de massa, que vai coincidir com o baricentro, vai ser XA mais XB mais XC dividido por 3. Ou seja, a média aritmética. E o meu YG vai ser simplesmente dado por YA mais YB mais YC dividido por 3. Então, isso aqui, quando encontramos o X, G e o YG, podemos encontrar o ponto G, que é justamente o baricentro, muito utilizado, inclusive para a física, para achar o centro de massa. Então, está aqui um jeito rápido da gente poder calcular o baricentro de um triângulo qualquer. No mais é isso, muito obrigado e até a próxima.